como uma atualização mesmo do processo do vídeo, né? Dani, na tua Tá barra de gravando, baixo... já está gravando. Ah, ok. Tá. Pode recomeçar, Maris. Tá. Tá, como é que tá a casa agora, então? A casa, a gente está tentando criar, né, atividades para que a casa continue servindo assim ao papel que a gente tem se colocado ali, mas com dificuldade, porque o trabalho da reciclagem mesmo, o material vem, tem que ficar de quarentena, a maioria do comércio fechou, né, não tem como trabalhar, e aí a gente mantinha muitas das atividades com as coisas que a gente conseguia, recursos da própria casa, do nosso trabalho, e coisas que vinha a gente conseguia reutilizar. E agora não tem, né? A gente está só no trabalho, no mínimo, assim, de alguns pontos que a gente não tinha como deixar. E o que tem nos salvado é o Cataqui, assim, o aplicativo, que daí as pessoas chamam o catador e já tinha, né, a orientação de uma ajuda em recurso, assim, de uma contribuição para o catador, além do material, mesmo que fosse um material reutilizado, que ele pudesse transformar em dinheiro, ele ser remunerado pelo aquele esforço que ele estaria fazendo. E aí o aplicativo é o que tem dado algumas chamadas para a gente. As doações, assim, né, de alimentos, é o que a gente tem se mantido. Assim, é isso. Tá bem difícil também de continuar enxergando uma perspectiva, né, de ampliar alguma coisa dentro da cadeia produtiva dos resíduos. A gente está fazendo sabão agora, produzindo bastante sabão, para tentar focar no outro lado, né? Uhum. E Mari, quantas pessoas estão na casa hoje? Tipo, desde 2017, imagino que deve ter alternado bastante, né? O número de pessoas. Como é que hoje a situação... Na verdade, hoje a própria casa, ela já se multiplicou, assim. A gente ocupa hoje também outro espaço, outro prédio na Farrapo 638, aonde a gente está atualmente morando, assim, porque em dezembro a gente ficou sem água e sem luz. Foi cortado e aí a gente foi obrigado a trazer as pessoas que estavam morando lá para cá. A gente tinha três famílias que vieram aqui para o prédio, o Eliandro, e daí a gente está na Farrapos, assim, na casa lá, tentado, dormindo, a Rebeca e o Thomas Jefferson, que é meu neto, pequenininho, né? Ele tem 2 anos. E a gente vai lá de dia, assim, para dar o cotidiano do trabalho, da reciclagem. Mas já está com luz, né, Maristone? Sim, a gente tem luz e água também, né? A gente tem a água ali do lado, a lavagem, a gente não fez a ligação no DEMAI, mas a gente tem o acesso à água ali. E aí a gente, o Cozinheiro do Bem instalou pela cidade umas pias para a população de rua lavar a mão. E aí a gente, né, a ideia do Fernando, da gente solicitar, inclusive, passou o contato lá. E aí eu pedi, a gente tem uma pia instalada lá na frente. E numa parceria com outro coletivo, Fome Tem Pressa, aí a gente distribui comida na cidade nas terça-feiras de noite. A meta é 200 refeições, às vezes dá um pouco mais. Aí eu tenho ajudado lá a cozinhar e consegui umas cestas com eles também para distribuir na casa. A gente fez 2 entregas já. Uma entrega para 30 famílias e depois mais 15 também. Para famílias além da casa, né? Além do pessoal da casa, assim, nosso, dos catadores e assim, tentando se fortalecer, né? Dentro da própria rede.
E o café de domingo, tu conseguiu fazer outras edições ou foi só aquele que acho que já faz umas 2 semanas, né? Só aquele que a gente fez. Mas aí eu tô com a intenção, né? Até falei no outro grupo lá, da gente conseguir fazer todo domingo. Porque o café é mais barato do que fazer uma comida, né? Até pela embalagem, assim, eu tenho visto o custo lá no coletivo Fome Tem Pressa. A gente gasta 700, 800 reais em, em embalagem a cada vez que a gente produz, e é muita embalagem, né? E o café é mais barato, assim. A ideia é fazer, aí tentar fazer todo domingo, e eles vão ser parceiros da casa. Esse coletivo Fome Tem Pressa, eles querem daí trazer para casa uma cozinha para servir umas 50 pessoas e ela atender as pessoas sem o descartável daí. Eles possam lavar seus pratos, comer ali, ter onde sentar. E agora talvez a gente tenha que servir eles na calçada também, mas seria feito no brechó, ali onde tem a janelinha. Eu servi o café na calçada, levei as mesas e pus todas na calçada. Mas eu acho que em função dessa pandemia é mais seguro para a gente estar dentro, né? A gente levou o brechó também, foi bem legal o primeiro que a gente fez. Uhum. Pois é, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu fico falando e vou emendando uma coisa na outra, né? Mas vai falando, Maris. De repente, o que que tu pensa assim pro documentário? O que que tu imagina? O que que vocês imaginam da casa? E a Dani, o Fon, o Cristiano. Pois é, então, a intenção do documentário seria mostrar essa transformação da casa, né? Desde 2017 até agora. Nossa intenção era nesse semestre ainda finalizar algumas coisas lá, mas de mostrar assim esse antes e depois, né? E todas essas pessoas, eu tinha pensado no dia que a gente reuniu junto com a Dani, da gente ter depoimento de alguns alunos que a gente conseguir, alguns que talvez se envolveram mais em alguns projetos, né? Eu tenho a Júlia, que ela ajudou no café, acho que no ano passado, assim, e aí onde ela estava no P2, depois ela foi, é, fez o curso de extensão também, né? E daí continuou. E aí o café, esse que eu fiz, até fiz mais pelo apoio delas, assim, que elas me perguntaram, ai, vamos fazer, porque nós tínhamos antes do vírus, tá? Com a agenda marcada, e daí acabamos não fazendo, porque as pessoas, todo mundo ficou com muito medo, né? E aí elas ficaram me convidando, pessoas que se somaram assim, que né, a gente vê que vieram para ficar, assim, vão estar interagindo, vão estar participando de alguma forma, sempre ajudando. Aí eu queria ver delas também estarem falando da experiência delas dentro do documentário. Os professores também, alguns, né? A professora Cláudia, das artes que tem tido lá, o professor Manuel, passou lá e conheceu, ajudou a gente também, avaliou algumas coisas. E a mãe do Raiê também, que é engenheira elétrica, teve lá e o Raiê, pessoas que pensaram os projetos ali com a gente, ajudaram. A Bárbara Finger também é uma pessoa que sempre Ah, volta. Bárbara. Eu tenho É, trabalhado com a Bárbara também. sim. Eu pensei talvez que também se poderia pegar esses depoimentos um pouco mais difícil, mas de algumas pessoas que passaram por lá, depois desapareceram e às vezes voltam a aparecer, né? Então, quando voltasse a aparecer, seria legal da gente gravar esses testemunhos ali. O problema é que teria que estar quase que continuamente ali na casa esperando, né? Aparecer os parceiros da Mari ali,
conversar. Então, seria quase um plantão ali para... Mas talvez a gente pudesse fazer uma campanha, tipo aquela, o Brasil que queremos, a cidade que... A pessoa fazer o vídeo e mandar para ler, a gente ter um link que as pessoas legal pudessem também. fazer na sua casa e encaminhar, né? Fazer meio que um textinho convidando e aí pedir para as pessoas participarem, assim, até pela rede social da própria Casa Rosa que tem, né? Claro. Sim, e jogar. Tanto Em Cristiano quanto no e P2, Letícia, quanto no WhatsApp. vocês não veem um pouco de incompatibilidade nessa questão das gravações por celular e a questão da qualidade? Como é que fica isso? Porque não vai ficar uma coisa homogênea, né? Como é que se vai homogeneizar esse processo de qualidade técnica das imagens, ou não vai se homogeneizar? Olha só, Então, posso falar, Letícia? Não sei se tu quer falar. Não, pode falar, depois eu falo. Não, porque eu tava agora olhando, enquanto eu ouvia a Mari, eu estava olhando também o filme da Letícia, que é de 2017 ou 2018, né, Letícia? E pensando exatamente, o que eu estava pensando, acho que tem a ver com isso com esse teu questionamento, Fuão, porque o filme é muito bom. Ele é um filme aqui de 13 minutos, 14 minutos. Ele é muito bom. E olhando esse filme, eu fiquei pensando, tá, mas por que a gente fazer um outro filme? Sério que eu fiquei pensando mesmo, né? Por que precisa fazer outro filme, né? Mas eu entendo, porque muita coisa aconteceu de 2017 ou 2018, quando ele foi feito, até para agora, né? E aí eu acho que não tem problema não, Fon, porque eu acho que essa coisa dos vídeos de celular, das pessoas mandarem, porque me parece que, assim como a gente está gravando essa reunião agora no Zoom, entende? Basicamente o que vai acontecer com esse doc sobre a Casa Rosa é que a pandemia vai estar nele, entende? A gente não vai conseguir fugir disso. Isso que a gente está vivendo é o que a casa está vivendo. Não sei, Mari, se tu vê dessa forma, né? Então a gente vai ter muita coisa, essa coisa da distância vai acabar aparecendo naturalmente, mesmo que a gente queira, né, que a gente não fale diretamente sobre isso. E tem alguns recursos, tá? Eu não sou o cara que conhece isso, mas tem alguns recursos, sabe, para tu poder sincronizar esses diferentes... Qualidade. Exatamente. Que, na verdade, é uma diferença de luz, né? Então, tu pode dar uma certa unidade, equalizar essas coisas. Para diminuir essas diferenças, a gente pode dar algumas regrinhas básicas, entende? De como a pessoa vai gravar o vídeo. Olha, grave o vídeo frontal, não assim, né? Coloque a câmera frontal num plano que te apareça em tal e tal, né, da cabeça, que não corte a cabeça, deixe 2 dedos acima da cabeça, né? Dá pra até tirar uma foto padrão, assim, mandar. Exatamente, dá para tirar uma foto padrão de enquadramento para mandar para a pessoa, que ela procure um fundo assim, assado. Quer dizer, a gente tem como dirigir isso, né? Sim. E também dá para mesclar, né? A gente pode ter essa linguagem mais caseira, mais da webcam, e de repente passa a pandemia aos poucos e a gente vai conseguindo gravar um detalhe do azulejo de 2017, aí contrasta com o azulejo de 2019, e vai indo e mostrando também esses processos que talvez não sejam nem eu que vai gravar, mas talvez sejam as próprias pessoas que estão ali na Casa Rosa, que eu acho também essa ideia ser mais colaborativo, né? Então, acho que também existe um motivo para a gente tentar resgatar, em parte, essa ideia de ser homogêneo, mas de reinventar também o documentário, né? Porque aquele era meio que um curta, foi meio amadora, como foi feito. E agora, talvez, de repente, a gente consiga fazer algo mais coletivo e mais mesclando também essas duas linguagens, essas coisas técnicas. Imagino eu que tem como
equalizar, como disse o Cristiano. Eu também imagino. Uma das coisas que me preocupa um pouco, assim, a partir tanto dos vídeos que os alunos fizeram, como o da Lê, e todo o material que a gente tem, é tudo muito arquitetônico, né? Não só mostrando a casa, mas as pessoas parecem não tão vivas, né? Elas parecem quase como calungas, como a gente diz na arquitetura, né? Como relação de escala. E acho que as únicas imagens que a gente tem, e a Mari tem, de coisas vivas, é da festa que teve lá, né? Que tem pessoal dançando, e elas não estão de muito boa qualidade, porque era muito escuro o local. E eu não sei se a gente quer passar essa imagem um pouco de abandono da casa ou não, né? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem que tentar mostrar uma casa mais viva, com uma festa, talvez, organizar uma outra festa, assim, que passar essa coisa horrível, e tentar reunir alunos, o pessoal ali da volta, os parceiros todos da Mari, para que a gente possa até, talvez seja uma justificativa da gente escolher depoimentos durante essa festa, né? Alguma coisa mais viva, mais alegre, não sei. Sim. Eu cada vez que eu vou na casa, eu não sinto ela abandonada, eu sinto ela viva, muito viva, mas quando a gente vai gravar, às vezes essa imagem não passa, né? Parece uma coisa muito... Porque a casa é muito grande, e ocupar aquela casa para dar vivacidade tem que encher de criança. Quando estão as crianças lá é legal, mas quando tem gente trabalhando também tem vida, mas quando não tem muita gente trabalhando, a coisa fica bem um pouco, como é que eu vou dizer, vazio, né? Um pouco isso, assim, acho que a minha preocupação é um pouco com relação às propostas que vai se fazer desse documentário. E sim, o documentário que a Letícia fez é maravilhoso, né? E acho que a preocupação desse documentário, eu não sei se o objetivo é ser um longa tipo a partir de 45 minutos, 1 hora, alguma coisa assim, ou até 2 horas. Eu não sei qual é a proposta. É que segurar uma história por 1 hora no cinema ou em casa tem que ter, né, uma dramaticidade legal ali, porque senão cansa, né? Então acho que são essas as minhas preocupações, assim, para não botar o tempo fora, né? O que vai se fazer com tanto material, né? Pois é, por isso que a gente tinha, quando a gente vai ter que se reinventar, assim, eu tinha organizado uma coisa, assim, na minha... O que tu tinha pensado, Dani? Eu tinha pensado era o seguinte, tá? A gente fazer ter umas oficinas, né? Com cada oficina, para serem encontros rápidos, né? Ser uma etapa do processo de produção do audiovisual, né? E aí organizar por temas e ter essa oficina para que, sei lá, para que a Maristônio, o Elisandro, outras pessoas da casa ou da comunidade, das pessoas que convivem lá com a Maris, nós também, né? Fosse adquirindo um certo repertório. E, inclusive, nós tínhamos comentado naquela reunião com a Carmozina também de fazer sessões de cinema, sessões de documentários e comentar, sessões comentadas depois, para ir adquirindo esse repertório. E aí, então, teriam esses workshops
né, relacionados a etapas da produção de um audiovisual, poderia ser assim. E num segundo momento, se ter oficinas de criação do audiovisual. Então, assim, primeiro tem uma etapa de repertório, para quem nunca fez um audiovisual, e num outro momento ir se construindo, né? E como a Maris trouxe essa demanda com uma vontade que o audiovisual fosse produzido juntamente com as pessoas da casa, então a gente trabalhasse de uma forma mais colaborativa. E aí isso incluiria, inclusive, a delimitação, né, do tempo, que isso a gente já definiu, que seria esse processo de construção, reconstrução da casa em parceria com o P2, com os alunos da arquitetura. E a gente teria que, né, ir definindo melhor o argumento, o que a gente vai enfocar mais nesse documentário. Não, em momento algum eu cheguei a pensar que fosse um longa, né? Mas são coisas também para se definir. Eu acho que a gente pode ficar, sei lá, não sei em termos de tempo, mas eu acho que não sei, longa já me assusta um pouco. Um medo, já dá um medo, né? Ah, pois é, eu acho que até baseado na experiência do curso que a gente fez do Câmera Causa, que o desafio era contar em menos tempo, né? De tu conseguir em 1 minuto, e dali foi em 13, e tu vê que é legal o tempo, conta o enredo, eu acho que meia hora, né? Já é um tempo bem bom, assim, para se fazer. E uma outra coisa que aí, claro, para a gente, aí assim, do processo, além de ter esses 2 blocos de oficinas, mais para conhecer melhor toda a linguagem, o processo do audiovisual e o trabalho de produção do filme mesmo, teria essa parte da gente já ver, que seria o ponto de partida, ver o que se tem de imagens, e aí depois, com né, sei lá, quando a gente for construir um roteiro, alguma coisa assim, realizar as filmagens. E essas filmagens serem realizadas pela Maristone, pelo pessoal da casa, ou, enfim, né, quem a gente fosse definir. A gente poderia até inverter, assim, enquanto a gente não consegue se reunir enquanto grupo mais fisicamente, ou daqui a pouco a gente consegue fazer a discussão toda no virtual, não sei, a gente poderia tentar, né? Mas eu acho que a Maristone podia ir registrando, por exemplo, eu acompanho as atividades da Maristone pelas imagens que ela posta no Instagram, que vem às vezes pelo WhatsApp, mas daqui a pouco, Maris, tu não te animaria a fazer umas imagens, a filmar quando vocês estão tomando café lá pela casa, esses momentos que tu vai lá para Casa Rosa. É claro que é uma situação diferente, né? A gente vê as pessoas de máscara, não tem tanta proximidade, mas
de tentar registrar um pouco desse cotidiano de vocês. Eu acho tranquilo, assim, posso fazer. Acho bem interessante nosso cotidiano. Uhum. E tem o trabalho também, os dias do ponto, né, que a gente mantém, daí segunda, às vezes não, vai quarta e vai sexta, lá no condomínio buscar o material, Eliandro vai. Eu poderia acompanhar o carrinho também, ele indo e ele voltando. Eu me lembrei, Cristiano, eu acho que estava nos acompanhando aquele semestre, que a gente botou de temática da filmografia, lá das cartografias de vídeo dos alunos, que era a questão do carrinho mesmo, da catação, né? E os resultados não foram lá grande coisa, mas havia alguns depoimentos com o Eliandro, né? Mas é isso que a Mari está falando, de acompanhar o carrinho, de repente sair da Casa Rosa, né, para não ficar tão sufocante, fazer esse trabalho que o Cristiano fez junto lá com o Douglas, não é isso? O filho do seu Antônio? O Jackson. E talvez acompanhar esse trabalho, aí é um trabalho de câmera, né? Onde é que a gente bota a câmera, bota no carrinho, bota na pretinha, não sei, fazer uma coisa mais dinâmica desse passeio pela rua, né? Porque, na verdade, assim, termos um pouco mais poéticos, o meu entendimento, e acho que eu concordo com a Mari aí também, que a Casa Rosa ela se estende para além daquele portão ali, né? Tanto é que já abriu uma filial ali na Farrapos. Condomínio Minha Casa. E também se estende ali pela vizinhança, o pessoal, as relações, né? Então, qual é a amplitude dessa casa? A gente sabe que é bem grande, né? Talvez um pouco pegar essa filmografia através vou falar em territorialidade, né? Para ver que de repente ela chega lá nas vilas, lá da Vila Norte, da zona norte da cidade. E lá saiu a rede de relações vai para São Leopoldo, Novo Hamburgo, o pessoal do hip hop. Então eu acho que não sei, essa coisa dinâmica que é a Mari mesmo, né? Não é a casa, é a Mari, então acho que é uma coisa legal de se trabalhar. E eu acho, não sei, eu ia da mesma maneira que eu perguntei para vocês, eu ia perguntar para a Mari, assim, o que é que ela acha do que tem que ser o roteiro. É um documentário sem roteiro, vendo o que acontece, é uma colagem, digamos, de recolher todo o material, misturar ali e editar. Então, não sei o que se quer passar, né? Se há uma ideia, várias ideias. Acho que todas essas coisas são parte desses nossos encontros aí, de fazer um brainstorm para começar, talvez, a definir algumas coisas antes de... Pois é, isso é importante, né? Porque às vezes eu falo, quando o pessoal da TV vem perguntar sobre um tema e depois eles resumem em 5 minutos de prosa, em 30 segundos, e o sentido daquilo que tu queria dizer já nem é o mesmo, né? Porque teve um recorte tão grande. O que a gente percebe muito é que esse material que as TVs vêm fazer, eles se centram muito nesse papel da reciclagem, né? Tá, é um dos filões da Casa Rosa, mas é o mais importante, não é? O que a gente quer transmitir com isso, né? Eu penso que teria que ser alguma coisa que está para além da reciclagem, né? Para além que a reciclagem é um modo de sobrevivência, mas do pessoal, mas a coisa tem uma proposta, tem uma idealização, tem quase uma utopia, né? nessa vida aí da Casa Rosa, da Mari. Eu queria que o roteiro mostrasse assim, essa ideia, né, dos alunos da arquitetura, da universidade, né, do povo acadêmico, fazendo essa transformação para os
do Centro Cultural, que a gente mostrasse esse embelezamento, essa arte se construindo e se transformando para a cidade, como a casa é, né? Ela está na entrada da cidade ali, a fachada dela, todo mundo olha, tem gente que passa na frente, tira foto. Agora a pia está bem em frente ao espelho, as pessoas se limpam, se arrumam, se organizam ali. Não sei, ficaria restrito a essa relação, o vídeo seria restrito a essa relação da universidade com a Casa Rosa? Posso botar um questionamento aí, Mari? Sim, vamos te cutucar um pouco. Tem algumas coisas que apareceram aqui que eu anotei, tá? Assim, os cafés, tá? A reciclagem, obviamente, a casa como um centro cultural, tem sessões de cinema, né? O acolhimento à população de rua, né? Então, assim, ação social e política, de uma maneira mais, falando de uma forma mais abstrata, né? E aí tu vem com essa relação com a universidade. O meu questionamento para ti já é um questionamento que eu trago a resposta, tá? Sobre o que eu penso. Mas o meu questionamento para ti é: será que essa relação com a universidade, que é importante, né? Mas será que essa relação com a universidade, mostrar essa relação de transformação da casa a partir dessa relação com a universidade, é tão importante assim? E te dou a resposta, assim, o que eu penso, tá? Eu acho que a universidade chega até a Casa Rosa porque vê que ali tem uma coisa importantíssima acontecendo. Entende? Então, eu acho que a relação com a universidade e essa transformação que que acontece na casa a partir ali da cadeira de P2, né, Fon? Uhum. P2 que chama, né? Ela tá dentro, assim, mas eu acho que a história da casa é muito maior. Quer dizer, se a gente não tivesse lá, tu ia estar na luta igual. Não, sim, mas eu via um episódio, né? Porque eu não imaginei, não ousei que a gente ia conseguir colocar daí a história da casa dentro. Era mais o foco do trabalho mesmo, dessa parceria com a arquitetura no primeiro momento, mas eu não sei, a gente está construindo, né? Eu concordo com o Cristiano. Assim, era uma dos questionamentos que eu ia fazer, né? Eu fiquei até um pouco pensando na lei, se ela não ficaria um pouco assim, né? Eu acho que não. Eu acho que a questão do P2 é importante, mas acho que não sei. Eu acho que não é o vital dessa narrativa, digamos, desse conto, né? E acho que a partir dessa colocação do Cristiano, eu acho sim que no fato da gente estar fazendo esse filme, nós já estamos colocados ali dentro, né? Com depoimentos ou alguma coisa, mas não o fato de fazer mesmo, né? O grupo fazer, a Mari, dessa colaboração de fazer junto, eu acho que isso já representa a participação, a importância da participação da universidade dentro da Casa Rosa, né? E é evidente que o Cristiano colocou, se a gente não achasse legal essa coisa da Casa Rosa, a gente não estaria lá, né? Então, acho que são grandes verdades. E é uma parceria que cada dia, a vez, mais cresce, né? Essa amizade vai deixando de ser uma colaboração para ser uma amizade mesmo, né? Quase de ocupantes da casa também. Então, eu acho que, não sei, eu acho que tem que ser repensado. Por isso que a minha preocupação é sair um pouco dessa coisa porque a nossa visão de arquiteto é muito ruim, né? É muito ruim. Ela é seca, ela é dura, né? Então, como é que a gente sai disso aí, né? Nós temos que partir por um âmbito mais do poético, do artístico, do cinematográfico mesmo, da dramaturgia, para poder passar a ideia, né? Porque se a gente for passar nossas ideias de arquitetura, nós vamos passar filmando detalhe de mosaico, buraco de cima, buraco de baixo, e vamos ficar nessa. Entendeu?
E depoimento de pessoas. É por isso que eu acho que assim, por isso que eu acho que a gente eu acho que tem esses registros anteriores para ter uma certa retrospectiva assim da casa, mas eu acho que a Maris e o pessoal, o problema só é que a Maris e o Elisandro já tiveram a experiência lá na oficina, né? Que eu acho que eles têm que produzir as imagens. Também acho. É. E isso foi de pensar nesses deslocamentos, né? Porque é o deslocamento do carrinho, né? E agora também tem mais assim o deslocamento para outra casa, o deslocamento da Maris pela cidade, até quando o Gustavo, o Spolidoro, me perguntou pela Maris e tal, se a Maris estava quietinha em casa, eu disse, olha, a Maris não está muito quietinha não, né? Eu disse, inclusive, tá num... Não, lembro que naquele momento eu tinha recém visto um post da Maris que estava indo a campanha de levar água e sabão para a população de rua, né? Então, eu acho que se tudo isso assim tu conseguisse, Maris, registrar, ou tu ou outra pessoa que anda contigo, porque, claro, a gente está nesse momento de isolamento, não tem muita, não se circula muito, mas alguma atividade vocês estão ainda desenvolvendo, né? Nem que seja como exercício, para depois a gente olhar as imagens e até nem que seja questões mais de técnica, assim, mas eu acho que pensar em incluir um pouco o exercício do vídeo durante o cotidiano de vocês como registro, para a gente talvez incluir isso, né? Ou ter isso como um disparador para começar a discutir o que realmente pode ser depois, pode entrar ou não, né, no projeto final. Pode ser um caminho, assim, de... Eu acredito que sim. Agora tu falando, assim, eu fiquei pensando de eu poder estar gravando o meu, né, fixar em mim o celular ou ter uma câmera, desde que eu saio, assim, daqui do prédio para ir para casa, esse trajeto, as pessoas que eu converso na rua, de repente não sempre, mas, né, fazer alguns horários, algumas rotas e ir gravando isso. Deixa eu meter meu pitaco nisso, Mari, porque se tu for fazer isso mesmo, eu já me ferrei muito com isso, eu me ferrei com isso, eu e o Jackson a gente se ferrou, tá? Porque como nós éramos os dois, então assim, a gente sempre tem a imagem do meu ponto de vista e do ponto de vista do Jackson, né? Mas a gente teve, na hora de fazer o filme, a gente teve muito pouca imagem de um terceiro ponto de vista, né? Alguém que mostrasse, uma imagem que mostrasse o que aquelas duas pessoas estavam fazendo. Uhum. Então, talvez, assim, para depois, por exemplo, se tu for fazer isso, eu vou conversar com o povo lá na Farrapos, estou saindo daqui, e a gente vai ter uma reunião lá na casa, ali na Farrapos. Ver se alguém consegue ir contigo e vai ser a pessoa que vai fazer essa câmera, que vai gravar, entendeu? Para que tu possa tá livre, porque a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Assim, ou bem tu vai acabar fazendo imagem, ou tu vai fazer a reunião, né? E o que vai acontecer é que se tu for a pessoa que vai fazer essas imagens, na reunião que tu está participando, tu vai acabar na hora mais legal da reunião desligando o telefone, entende?
Então, de repente, é legal ter uma pessoa que, ó, hoje tu é o cinegrafista, né? Pode o Eliandro, né? O Eliandro, vamos lá comigo. Hoje tu é o cinegrafista, né? Outro dia pode ser tu a cinegrafista, né? Mas vocês poderem definir, mais ou menos definir quem é que, ó, naquele dia, naquele evento vai fazer as imagens, mesmo que outras pessoas estejam fazendo, né? Mas É que isso uma pessoa é depende. responsável. Sim, é que nem o Fernando tinha falado, do ponto de vista que vai a câmera. Se a Pretinha, se a gente vai estar filmando, aí teria a Pretinha estaria com uma câmera e eu filmando a Pretinha que estaria filmando aquela imagem. Porque o Eliandro, o trajeto dele é o ponto, daí não tem, né? Eu vou estar, ou pode estar fixado no carrinho, só que daí ele não estaria aparecendo, e só o trajeto que ele estaria fazendo. Então, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, fazer o Eliandro, é legal ter imagens do ponto de vista do carrinho. É legal. Mas eu acho que algum dia, pelo menos num dia, era legal sair. Tá, hoje nós vamos sair, então, Eliandro, e eu vou filmar o teu trajeto, o teu trabalho. Entende? E aí, num outro dia, por exemplo, que tem uma reunião, né, Cris? Aí o Eliandro faz a filmagem. Ou Isso, até uma outra terceira pessoa. isso. Entende, Mari? E o Eliandro tá falando aqui que daí, se ele tiver que filmar, alguém vai ter que puxar o carrinho para ele, né? Não, mas não. Não, mas diz para Eliandro, não. No No dia que ele for puxar o carrinho, daí tu filma. E aí o dia que tu tá, sei lá, preparando o café, tá fazendo alguma coisa na cozinha, ou tá recebendo alguém na casa, ou é o café cultural, aí ele filma. Sim, sim. Tu tá dando uma entrevista para alguém e o Eliandro ou outra pessoa tá filmando, né? Sim. Mas podemos ver, podemos combinar. Não, tentar, né? Na Mas tem que terça-feira ser agora. suave, né, Mari? Não dá para ser também um trabalho, uma coisa tensa. Tem que ser. Não, é que, tipo assim, amanhã eu vou entregar a comida. E normalmente eu não tiro fotos, eu vou lá e faço, e a gente vem de carro e vem distribuindo e até chegar em casa, umas 60, 70. E alguns lugares eles nem querem que tire foto. Mas se eu tivesse com uma câmera mais discreta, acompanhando, sabe, talvez eles nem vissem que a câmera estava ali para registrar aqueles espaços, aqueles momentos que não, na verdade não dá para estar com uma segunda pessoa te filmando, sabe? Tá, Maris, mas antes de entregar, antes de tu chegar até eles, tem toda uma movimentação tua, né? A comida não está sendo realizada lá na Casa Rosa, né? Não, é no Sintaê. Tá. Mas essa tua movimentação da casa até lá o local que está fazendo, o teu encontro com as pessoas, vocês dizendo, sei lá, vamos até tal lugar, né? Daqui a pouco, assim, ó, não a ação em si, mas toda a preparação para a entrega da comida. Sim. Aí o momento lá que as pessoas estão recebendo a comida, talvez isso não precisa aparecer. E de repente, Mari, tipo, a gente faz esse primeiro, assim, e aí a gente vai mandando, eu posso ir te ajudando, tipo, como a Dani falou, o processo de pegar a mão e colocar, guardar dentro da caixa para colocar o sabão, filmar o sabão, aí mostrar o caminho que vocês estão fazendo, contar um pouco como é que foi feito esse sabão. Fragmentos, assim, que sem despretensiosos, não precisa, assim, sentar para falar e gravar, mas coisas, assim, desse processo, do teu dia a dia mesmo, que tu vai sentindo que que constituem, assim, o teu cotidiano. E aí tu pode ir mandando.
E aí eu vou dizer, Mari, que legal isso, não sei o quê. Tu grava outra parte, de repente, e a gente vai falando, não sei. E no processo, de repente, vai se consolidando a coisa, né? E quando vê, tem um material legal, não sei. Concordo plenamente, Letícia. Eu acredito que tu tem a varinha mágica para juntar todas aquelas imagens e arquivos de áudio e transformar num lindo material. Maris, eu acho assim, ó, pensa, lembra o que tu disse pra gente que tu queria um filme que fosse o olhar de vocês da casa. E aí, assim, como que a gente pode fazer? O que aconteceu? Tudo normal, acho. Eu tô ouvindo? Tô te ouvindo? Tá, também. não, é que apareceu uma coisa aqui. Lembra que eu acho que isso é uma coisa que é importante, assim, é de como que vai vir esse olhar de vocês da casa. A gente, claro, a gente está palpitando junto aqui, né? E além de ti e do Eliandro, assim, é claro que agora a gente também não, as pessoas não podem andar muito aglomeradas, né? Mas que outras pessoas também poderia ajudar, assim, num momento, por exemplo, quando tu está trabalhando com o pessoal para a entrega dessas alimentações aí. Teria alguém que daqui a pouco tu pudesse dar o teu celular e dizer assim, sei lá, registra alguma coisa do nosso trabalho agora. Seria possível? Sim, eu tenho, né, sempre alguém que, mas é que daí até então eu só tirava uma foto, fazia, né, Sim, o aham. registro de um ponto do evento, mas então agora eu vou fazer desde do início e aí eu peço para alguém fazer. Tem minha filha aqui, tem o André também, meu filho, que está aqui pela casa, aqui no prédio, daí ele pode ajudar. E aqui no prédio, daí eu tenho bastante espaço, né? A gente tem 5 apartamentos. E aqui embaixo a gente já está fazendo acolhimento. Aí tem a Eli, que é uma mulher em situação de rua, que é violentada várias vezes. Inclusive agora ela acredita que os brigadianos estão fazendo, ela quer ajuda para encaminhar isso, sabe? E a gente tem, e aí tem momentos que eu tô ali também atendendo, acolhendo, arrumando, né, a estrutura para poder. Ela agora estava fazendo janta antes de vir aqui para reunião. Eu estava fazendo janta com ela ali e aí ela ajudou a passar o café e não para, né? Não tem como a demanda chega até mim, eu não consigo muito organizar o que chega e eu sou obrigada a acolher. Até tentei encaminhar ela para um abrigo, mas aí não tinha, ela não tem documento, é tudo muito difícil, né, para as pessoas nessa pandemia mais ainda. Tá. E eu acho que isso do olhar, assim, que tu falava, é uma coisa que eu queria contar. E eu acho que expressa nisso que o Fernando fala, da gente trazer à luz essas relações que a casa tem e que dão vida para a casa, assim, né? Num estalar de dedo, a casa está no cotidiano de catação e de uma hora para outra tem 50, 100 pessoas pela casa, tem DJ, tem um monte de coisa acontecendo e a cultura, né, tá ali, gente de tudo que é lado. E essas pessoas, elas estão na nossa rede e algumas estão próximas aqui na região. A Carmozina mesmo, que é do grupo aqui, né,
é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, assim, tem relação lá no assentamento onde ela mora, que é em Eldorado ali, o Belo Monte é o assentamento, é um assentamento urbano do Movimento dos Trabalhadores Desempregados, onde eu fui militante, atuei, fui educadora e, e aprendi muito também, sabe? Me capacitei, entendi muita coisa que, né, é, só a luta, assim, só o cotidiano acaba fazendo tu entender de uma forma diferente e muito sucinta a vida. Estou falando sem microfone. Vamos fazer assim, olha. Eu tenho aqui, eu vou te passar depois pelo WhatsApp o e-mail e a senha, tá? O e-mail da Casa Rosa é casarosaaudiovisual@gmail. E ali já tem algumas coisas e tem já tem uma série de imagens, não sei se tem vídeos também, que é da Maristone, que a Maristone fez. E talvez nessa busca de material que tem P2, de alunos, enfim, tentar buscar mais das coisas que acontecem na casa. Por exemplo, tem um vídeo que eu não sei quem foi que fez, Maris, que está naquele filme nosso lá do curso, que era o pessoal ensaiando, fazendo um ensaio do show. Então, assim, tinha ali umas 3, 4 pessoas conversando, coisa e tal. Aí os caras chegaram, começaram a testar o som, começaram a ensaiar. E aí talvez buscar mais essas imagens que tragam as atividades da casa, né? Não em si o processo lá de rebocar, né? Certo. Talvez buscar isso assim, o que acontece na casa. É claro que os alunos em algum momento lá na casa fazendo coisas também são eventos que acontecem, né? Também é uma atividade que acontece na casa. Não sei o que vocês acham. Pelas falas, assim, eu acho que a gente poderia talvez tomar a casa como personagem, né? Deixar o personagem vivo, né? Então, acho que a temática seria a vida da casa, eu acho. Uhum. E essa casa ela se estende, né? São as relações que a casa tem com toda essa rede de relação que a Mari tem, né? Que representa a casa. Então, casa e Mari é a mesma coisa. Mas seria a vida da casa, a vida da casa nesse período ali que tem, e trabalhar nisso. Eu acho que a gente não tem imagens suficientes para representar a vida. Eu acho que a gente vai ter que construir essas imagens, né? Vai ter que propiciar ocasiões de elaborar festas, dessas propostas de se filmarem, ser filmados, filmar a casa, filmar os outros, e constituindo esse arsenal de imagens de tudo que é visão, de todas essas visões, né? Principalmente das pessoas que vivem na Casa Rosa, né? Porque a casa é deles, a vida é deles. Então, eu acho que essa seria talvez uma ideia inicial, né? Transformar essa casa num personagem, né? Como a Dani estava falando, tem dias que estão ensaiando, então montar uma vida, nem que que não aconteça em simultaneidade de tempos, mas a gente vai reunir todos esses tempos de vida eficazes mesmo, condensar elas em 40 minutos, né? Então,
podem dizer, é uma falsidade, mas e não é uma condensação desses momentos de vida, desses diversos momentos de vida que a casa tem, né? Desde a construção, das peças, da cozinha, das saídas à rua, do carrinho saindo lá pelo corredor, entrando, atravessando, né? Aquele simbolismo do carrinho entrando pelo portão é muito forte, né? E o simbolismo do carrinho saindo pelo portão também e aí vai rua fora. Então, todas essas questões, as crianças quando chegam, vamos ter que montar outro filme para pegar, tem que montar um outro evento para pegar as crianças ali correndo, enlouquecida pelas escadas e controlar aquela coisa que é a efervescência da casa, né? Que está tudo na nossa memória, está tudo na memória da Mari, mas quando a gente chega com a câmera, está vazio, né? Então tem que recompor, como é que se diz? Recompor, né? Ressenorizar, botar um novo cenário ali, nem que seja, não vai ser artificial, porque a Mari tem uma série de eventos, então a gente vai reoferecer esses eventos com a oportunidade de documentar eles, eu acho. É um pouco por aí. Porque o passado já passou, nós não vamos conseguir animar aquele passado, não tem como, né? Vai ser um trabalho de animar através de fotografias, colagens, vídeos de filme, tudo, mas eu acho que o grande filão acho que está para acontecer, eu acho, não sei, eu penso isso, eu acho que até a proposta da Dani, eu acho muito legal de fazer esse processo bem sistemático de aprendizagem, de roteiros, e de ver como é que se faz esses audiovisuais, né? Que eu acho que pode ser uma possibilidade de já construindo alguns pequenos fragmentos ou uns pequenos experimentos para partir por uma coisa um pouquinho mais trabalhada, talvez, né? Não sei, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei o que a Mari acha. Oi, Mari. Eu tô ouvindo e aí antes, como eu falei, né, minha ideia era fazer uma história mais focada nesse trabalho da transformação assim física da casa, mostrando os personagens que estavam envolvidos. Mas aí eu posso mandar outras imagens que eu tenho, e tem outros vídeos também com vida, com a atividade da casa, né? Mostrando mais. E tem muita coisa. Ontem eu até separei umas para te mandar ali, tá no download delas do meu drive, dos grafites da primeira Casa Rosa lá, do 811, que eu gosto muito e tinha muitas imagens. E do herbário lá, as imagens do herbário, tem vídeo do Eliandro e o Itamaragiba fazendo o sabão. E a gente consegue reconstruir assim uma parte e os personagens também. O Itamaragiba é uma pessoa muito importante na história da casa. A gente fez uma semana do meio ambiente, uma feira no Triângulo, ali a gente ocupou o Triângulo, em frente ao viaduto da Conceição, e limpou, eles queimavam fio, ali era tudo muito preto, e a gente pegou serragem e escreveu em gigante ali, Semana do Meio Ambiente, daí dava para ver lá de cima quando se passava de ônibus. E eu baixei essas imagens, não tem uns vídeos de noite, daí eu levei uma extensão da casa até a esquina e a gente botou uma mesa e botou música, tinha de noite música, a gente ficou botando. E foi um momento bem legal, assim, e desafios que o Itamaragiba foi colocando para mim. Não, mas se é isso que tu quer fazer, vamos fazer, então, vamos levar a casa para a rua, não pode trazer a cultura para dentro, não pode trazer as pessoas, a casa, e então vamos para fora, né? E a gente ocupou o Triângulo ali nessa Semana do Meio Ambiente. Foi bem legal. E eu tenho outras imagens, e daí vou estar colocando no Drive também, para a gente estar fazendo esse olhar mais amplo, assim, né? Além da arquitetura. Eu fico pensando, de repente, a partir dessa colocação da Mari, será que não seria o caso, de repente, a gente fazer, em vez de ter uma proposta de fazer um audiovisual, fazer vários audiovisuais, pouco a pouco, e vendo como é que a coisa anda.
Por exemplo, eu acho que esse audiovisual do documentário, um pouco histórico da Casa Rosa, desde o hotel até o estado atual da Casa Rosa, poderia ser feito praticamente em seguida, né? Talvez não demandasse tanto tempo, porque o material todo já tem, a gente não vai inventar coisas do passado. Mas então eu acho que esse poderia ser um primeiro exercício, diria eu, um primeiro experimento de tentar remontar esse histórico. Não sei o que vocês acham, né? Porque uma coisa é assim, né? A Mari está com isso, ela sente essa necessidade de remontar essa história da casa, né? Eu estou vendo não é apreensão, mas esse desejo, né? Que eu acho que é uma necessidade extremamente válida de montar a memória audiovisual da casa. Eu acho que isso pode ser feito, né? Em cima do que se tem, e depois se pensa outras coisas, né? Não sei. De repente a gente pode tomar isso que tu falou, Fon, de tomar a casa como um personagem, de ter ela como uma coisa viva, tentando englobar essas diferentes dimensões, assim. Tanto essa questão de transformação, que vai mais para o lado da ajuda acadêmica e da universidade, tanto essas coisas mais culturais, das festas, também a vida cotidiana dos moradores, a parte mais educativa com as crianças. Tipo, não necessariamente a gente precisa fragmentar o processo histórico para um, ou o cotidiano para outro, ou para além da Casa Rosa como reciclagem para outro. Acho que dá para a gente tentar, num primeiro momento, ver como essas coisas funcionam juntas, até para trazer uma poesia para o negócio, não ficar restrito ao físico, à transformação física, blá blá blá, para testar. E aí, se não der certo, dá para a gente tentar fragmentar e separar também. Não sei também se a gente tem tempo para isso, mas eu sinto que pode ser bonito, assim, mesclar essas dimensões da Casa Rosa, da transformação da Casa Rosa. Tipo, inclusive passado, presente e futuro com as oficinas, né? Não sei. Concordo. Também acho bem legal. Acho que estava em construção, né? Eu tinha essa vontade de fazer e da gente participar, de ter esse olhar, mas esse olhar ele se completa quando essas atividades e todos esses parceiros que não são só parceiros, né? Que são apoiadores, simples apoiadores, muitos são pessoas que lutaram, que tiveram em várias ações junto, que são do movimento social também. A gente tem um compromisso, né, numa luta maior e é importante que estejam representados, porque isso que é as vertentes que mantenha as causas da casa viva, né? Então tá. Então vamos vamos juntar um pouco dessas duas coisas. Mas porque assim, ó, por exemplo, teve foi em 90, acho que foi 2097. Foi 2017 que teve todo aquele mutirão, que teve a festa, que teve teve um videomapping da Lívia Queixe, foi num final de ano. Foi no final de ano, pode ter sido o segundo semestre de 17. Os alunos da EPA, teve uma feira. Aquilo ali tem registro, deve ter foi registro. O trabalho da Marina, não tem o vídeo dela, que é o trabalho de conclusão dela, foi um vídeo. Mas além do vídeo, a Marina, conhece a Marina Camargo, Lê? Não.
Não é a Camargo, é a Não, não é a Orlando. Camargo. Quem é? A Marina Orlando. Camargo. A Orlando, Não. que é a Marina... Até posso te passar um contato. Uma outra coisa importante... Quer dizer, esse vídeo tá no YouTube. Não tá, Sim, Mari? o vídeo está no YouTube, tá. mas a gente Mas ela pode... tem mais registros, ela deve Exato, a ter. gente Ela pode e pegar a Lívia outros. tem muito mais. Eles têm um acervo muito maior de horas. A gente pode pegar, elas podem trazer outras imagens para... Tu deixou teu microfone sem áudio. Estou falando horrores aqui, ainda bem. Bloqueando teu microfone daí. Não, a Marina e a Lívia têm imagens. Mas uma coisa que eu ia falar, a gente não pode esquecer de todas essas pessoas que forem ou aparecer ou fazer os vídeos, a gente vai ter que ter registro e vai ter que ter Autorização de imagem? autorização. Acho que sim, né, gente? Uhum. Sim. Eu tenho uns modelos aqui que eu estava utilizando para um outro documentário. De repente, à medida que eu entrar em contato com essas pessoas e pedir esse material, eu já peço autorização, já mando esse termo para manter ali no acervo do Drive tudo já, né, Tá. documentado, caso a gente vá usar alguma coisa, decida usar, não sei, de repente. Ok. Tá. Então tá, gente. Vamos encerrando. Deixa só eu dar um toque, então, sobre essa coisa, porque aí eu pensei assim, tá, a Mari, numa reunião, ela também vai precisar de autorização de todo mundo, né? E aí ela teria que ter essa autorização impressa para passar e assinar. Ou, Uma questão bem burocrática, mas importante. Mas ou o que dá filmar para as gente... pessoas autorizando, né? Exatamente, era o que eu ia dizer, então. Quando a Mari for gravar, então, ou a gente mesmo for gravar, e não puder ter isso impresso para pegar autorização, pode começar gravando, dizendo, olha, nós então estamos fazendo esse filme sobre a Casa Rosa, tu autoriza a gente usar as tuas imagens da entrevista? Sim. Gente, alguém na reunião não quer aparecer? Ah, eu não quero. Beleza. Então a gente já sabe que aquela pessoa, a gente corta ela na hora da edição. Entende, Mari? Sim, entendo. Boa. É mais prático, né? Porque não vai andar com uma papelada, né, Maristone? Aí tu só... Às vezes a gente faz até depois, né? Eu lembro uma vez que eu filmei uns funcionários da URGS, aí que eu fui chegando devagarinho, filmei coisa e tal, e aí perguntei para eles, né? Eu disse, vocês concedem imagem? Eles disseram, a gente não... É que é o seguinte, a gente não pode se reunir, cada um tem que trabalhar num andar, e eles estavam todos reunidos. Eu disse, então tudo bem, fiquem tranquilos, eu não vou usar a imagem. Mas às vezes a gente até pode fazer a imagem antes, mas as pessoas têm que dar ok e têm que registrar, né? De alguma maneira ficar gravado que a pessoa não se importa com o uso A da exposição dela. da imagem. Certo. Eu acho que o vídeo é interessante, mas eu acho que só quando aparecer assim, bem próxima, quando tiver em movimentação, não, né? Que nem o Eliano, a gente vai lá no condomínio lá, aí vou filmar ele até chegar, e daí quando ele entra, eu vou ficar na rua, não vou estar... Sim, nesse percurso, por exemplo, aí são as pessoas, são os passantes. Depois a gente vê, assim, quando tem alguém muito...
muito evidente, aí de repente a gente não usa, né, a imagem ou uma parte do vídeo. Então tá. Acho que encaminhamos bastante coisa, né? Foi bom, foi proveitoso. Bom, pelo Quase menos 2 a horas gente também, né, gente? encontrou, né? É. É muito bom a gente poder se encontrar assim mesmo, cada um no seu cantinho, né? E produzir. Ah, tem uma outra coisa que eu passei para a Letícia, eu acho que o Fuão deve estar fazendo isso também. A ProRest nos solicitou. Tu viu isso, Fuão? A ProRest solicitou um vídeo de até 3 minutos sobre os projetos de extensão. Eu achei que não, achei que era opcional aquilo, não achei que era uma solicitação institucional quase. Não sei. Eu achei como uma solicitação institucional. Eu não sei. Quer dizer, não era obrigatório, né? Mas, enfim. Mas eu achei legal, assim, de repente aproveitar e fazer alguma coisa, até de um relato breve da Maris nesse período aí do isolamento, até o iniciozinho da fala do vídeo, principalmente aquela quando ela começou falando que a casa também está em quarentena e tal. Pena que não saiu aquilo, né? Mas eu acho que a gente podemos pegar a fala da Mari, pega essa mesma gravação e mandamos lá para a ProRes. Seleciona 3 minutos, umas imagens de preferência com a fala da Mari, e mandamos o que dá para colocar ali. Uhum. Acho que é isso, né? Acho que é bom para não ter que fazer alguma coisa nova, né? Não, acho acho mais autêntico, Uhum. E eu tenho as imagens que a gente fez agora na casa, no período da distribuição das cestas, que o pessoal está de máscara, a gente está distribuindo, né? Não, porque aí mandar essas imagens e cruza com os áudios, talvez. Exatamente, pega o áudio e bota essa outra imagem, perfeito. Então tá. Até, por exemplo, a Casa Rosa está em quarentena, pode ser até uma outra voz, título, né? E depois entra a Maris falando. O título. O título. Eu acho legal assim para botar, é mais um meio, né, que vai circular, que a Casa Rosa vai circular, né? Vai. Não, então, acho legal, acho válido. Tá, marcamos outra reunião? Eu acho que bem legal essas reuniões assim para a gente conversar. Eu não sei, quando vocês achei falaram bem produtiva. Falaram 9h30 da noite, eu disse, 9h30 da noite, às vezes eu já estou deitada, né? Eu também. Mas, gente, muito bom esse horário. Porque aí não tem, o dia já passou, já acabou, pronto, né? A gente fica mais, achei tranquilo, assim. E eu acho que, de repente, a gente se encontra segunda-feira que vem, vê como é que foi a Maris faz um relato de como foi a semana dela. E Mari, tu não tem câmera? A gente podia conseguir uma câmera para ti para o computador. O equipamento, eu tenho celular só, né? O teu celular não tem câmera? Sim, a câmera de celular que eu tenho, posso fazer os registros. Tá. Não. E por que não aparece a tua imagem no celular? Não. Agora eu estou fazendo no PC, porque meu celular não conseguia, ele precisava excluir uns aplicativos, tinha muita coisa, porque estava pesado, tinha memória. Sim. E daí porque eu estou no celular também, eu não estou no computador.
Eu de penduro Não, o eu tô no celular na tela computador. do computador, que fica mais ou menos na altura dos olhos. E, aliás, Não, o meu tem que ter uma webcam aqui. Agora, na semana que vem, eu vou providenciar, daí ele tem imagem. Só, tá. daí eu coloco aqui, vai ter. Não, porque tá tranquilo então. Não, senão dá para usar o do celular, é isso, né? Só que daí eu tenho já alguns aplicativos ali e agora tive que baixar mais aquele do auxílio emergencial também, porque eu, né, Sim. precisava me E inscrever. saiu o teu Pois auxílio? é, tu conseguiu? Não saiu, daí Mas eu olha, Mari, ontem, sexta-feira, liberaram um grande lote. Será que tu eu não está sei, nele? a gente está olhando. Não, mas o Eliano já está até pesquisando num outro site ali. E aí ali mostrou dois processos. Um ainda em análise, porque daí eles me informaram, né, que eu não tinha sido aprovada, porque eu não me enquadrava no perfil e podia buscar informação no 111 ou no site. Quem é que é o Aí perfil? eu liguei pro 111 e era uma gravação, sabe? Não tem como é que tu vai falar com uma gravação, né? Não, e não tinha opção, né? Ela não dava opção para continuar um diálogo assim com a gravação ainda. Aí o site não abria, ele estava fora do ar, assim, ficava. E aí eu tô esperando também, mas daí eu fiquei com o aplicativo baixado no celular, né? Porque eu tô na expectativa, hein? Uhum. Daí ele ocupa mais memória ainda. Tá. Mas eu vou gravar, que daí eu gravo e passo pro Drive que eu for gravando, né? E vou ver se libero e daí também excluo alguma coisa aqui para se não conseguir o webcam que funcione no PC, Uhum. tentar usar o celular daí. E acho bom a gente reunir toda segunda, assim, né? Tá, Muito bom. eu Eu acho vou. bom também, porque daí isso vai se construindo também, né? Porque daqui aí é que essas coisas todas que são manchas muito incertas, que a gente não sabe muito bem, isso tudo com a conversa também vai ganhando um formato, né? A gente vai ficando com mais clareza do que a gente quer para o Uhum. filme, né? Eu É, acho bem bom, sim. a gente também vai ter um retorno da Lê, assim, dessa aproximação dela também, o que que ela vai sentir, com o que ela vai estar encontrando. E então tá, gente. Dani, quem Segunda-feira, às são? 9h30, então, Tá, Casa ok. Rosa. Quem é o resto do pessoal que está no Ah, grupo? pois é. Que tá ali no grupo, O professor José, tá o Zé Tá, Carlos, o a Zé, Maricélia. Célia Tem a e pessoas que Carmosina. e tem uma quem é pessoa. a Carmos, quem é a Carmosina? A Carmosina que estava falando antes com nós ali, Ela é Ah, lá como é que é o nome lá do assentamento do MTD, Belo Monte. Belo Monte? A eu acho que eu Carmosina não estava conheço. naquela reunião que a gente teve lá na casa o ano passado, né? Isso a Carmosina estava lá. A primeira Ah, já me reunião que nós lembrei. fizemos. E Ah, então não estava. a primeira reunião, que foi no final do ano passado, e a reunião que teve em março, a Carmosina também estava. Não, a ideia era que pegar essa gravação da nossa reunião, enviar para Maricela e o Zé Carlos e para a Carmosina também. Tá. Eu vou botar o link ali no grupo, Isso fica depositado aonde? no A Zoom reunião? mesmo. Eu agora Fica vou no ver Zoom como é mesmo? que faz, porque eu nunca fiz, mas as que eu recebo, elas ficam, Ah, legal, então. né, Legal. Cristiano? Eu acho que Sim, ele fica no Zoom, mas tem que ver, tu tem assinatura, né? Sim, porque senão a gente não estaria falando há 2 horas. Tem que ver porque tem um limite. Às vezes tu tem que fazer o download, né? Desses vídeos. Tem um limite que ele fica armazenado, para tu né? guardar, para armazenar no Zoom, Mas Tá, fica no Zoom. tá. Tá, eu Pode vou mandar ver direto o aqui. link do Zoom. Tomara que eu não faça nenhuma bobagem. Bah, não. E Mas está todo mundo aprendendo, né? Porque eu também, eu configurei, abaixei no celular e daí
tentando abrir, aí baixei no computador também, aí tinha que preencher. É um exercício para quem não usa, né? Porque a Carmo também teve uma dificuldade. Eu também custei a acessar isso aí. Eu sou atrapalhada. E eu queria fazer um curso, eu tava e estou ainda muito preocupada com os alunos que ingressaram no curso de arquitetura, né? Tiveram uma semana de aula e caíram no vácuo. Né? E aí eu disse, vou fazer um curso de desenho. Uma coisa bem livre, assim, mas, sabe, botar essa gurizada, quem quiser, claro, né? Mas depois, como eu disse, não, e aí? Às vezes, agora tá tudo ok aqui, né? Mas às vezes não conectava a internet, às vezes não sei o que. Aí começou a me dar uma coisa, foi me travando. Mas enfim, a gente vai ter que encarar, porque eu não sei se daqui a pouco a gente não vai estar dando aula assim também, né? Mas então tá. Aí eu vou vou salvar o vídeo, vou mandar o link ali para o José Carlos, a Maris, a Maricélia, a Carmosina, e tem uma pessoa que foi a Maristone que incluiu, Michele. Micheline, Micheline. Isso, a Micheline é de Cachoeirinha. A Maristones e a Michelin. Tem uma baita de uma história, a Micheline também com a gente. Ela é uma pessoa do hip hop, é uma guria que tem um ativismo junto com a cultura do movimento negro e é uma liderança, né, feminina dentro do hip hop. Tá, ela tá no grupo. Legal. Vamos ver se ela aparece semana que vem, então. Lei, Melissa, muito legal de ver vocês aqui. Eu vou ver se eu falo com o Gustavo e vejo como é que ele tá, se ele tem. A gente tinha pensado assim deixar o Gustavo não tão no contato mais frequente, assim, mas mais sei lá, um consultor ou fazer ou fazer uma edição do Câmara Causa, mais como convidado, assim, porque eu não sei como é que... Eu vou dar uma sondada. E a atividade de abertura para ele fazer uma oficina para a gente tentar a partir dali. A gente estava com o esboço, que foi que a gente esboçou em março, né, Maris? Uma série de eventos e atividades, né? Agora a gente mas tá ali. Mas talvez a gente possa usar esse meio aqui, né, pela web para tentar fazer alguma coisa, continuar a dar encaminhamento para isso, né? Certo. Então tá, dizer boa noite. Tá bom, então. Letícia, gurias, foi um prazer estar com vocês. Abração. Cristiano, Fernando. Boa semana. Obrigado. Boa semana. Tá, e vamos falar bastante agora. Beijo para todos. Beijo, Dani. Como é que desliga, hein? Pois A Dani desliga. Eu vou encerrar aqui a reunião. Então tá. Encerrar a reunião para todos. Tchau, gente.